Grande salve, guerreiros, guerreiras, futuros delegados do estado da Paraíba, Mato Grosso do Sul e Paraná. Vamos esperar o pessoal entrar. Pessoal, vamos entrando aí, todo mundo entrando. Quero ver a galera compartilhando aí. Vamos dar uns minutinhos pro pessoal entrar, né? Porque hoje a live está muito, mas muito top. Vamos trabalhar muitos conteúdos hoje. E a título de curiosidade, eu vou trazer para vocês uma informação muito bacana. Fiz um estudo estatístico dos últimos, desde 2006 até agora, sobre as peças mais cobradas em concurso de delegado de polícia. E vou mostrar para vocês também nessa live de hoje essas peças, as peças mais cobradas, entendeu? Então, pessoal, vão compartilhando a live, vão chamar o pessoal aí para bater um papo, né? E que a gente já vai começar na sequência. O pessoal daí tá falando, vocês estão falando de onde? Eu sou Bruno Zanotti, delegado do Espírito Santo, né? Vocês são da onde? Pode colocar aí para eu mandar um salve para a galera. Sou delegado do Espírito Santo, né? Há mais de 10 anos já como delegado de polícia, tá bom? E dou aula já há muitos anos, né? Pessoal de BH aí, forte abraço para Minas. Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, terra boa, né? Então, forte abraço a todos vocês aí. E dou aula há muitos anos, há mais de 10 anos já, tá? Muitos de vocês talvez me conheçam por esse livro aqui, né? Livro Delegado de Polícia em Ação. E já estamos na 7ª edição dele. Livro deve sair a 3ª nota de atualização do livro, a 3ª nota de atualização, tá? A 3ª nota de atualização deve sair agora, final do mês, início do próximo, mantendo o livro 100% atualizado durante o ano, tá? Então, se você não baixou a primeira e a 2ª nota de atualização, a nota já está no site da editora Juspodium, beleza? Viu o pessoal também de São Paulo, só voltando aqui, Porto Alegre, Macapá, ô Vitória, terra boa, somos de Vitória aqui, né? Então, pessoal, é isso aí, tá? Deixa já a recomendação aqui, editora Juspodium, livrinho que vai tratar sobre peças, atuação de delegado, muito completo, né? Muito completo. Pessoal já perguntando, a live de hoje ela ficará gravada, tá? Para consulta posterior. Então, sem maiores delongas, vamos dar início à nossa live de hoje. Lembrando que compartilhe aí, chama os colegas, que quanto mais gente tivermos, melhor, beleza? A live de hoje, eu tô chamando a live de hoje de Jornada da Aprovação, focando no desafio da peça prática para o concurso de delegado de polícia. Serão 3 lives em sequências hoje, quinta e sexta. Eu reputo a live de hoje extremamente importante, porque nós vamos fazer uma estrutura base, nós vamos montar a estrutura base, então, dos vários elementos da peça prática. E na quinta e na sexta, vamos aplicar os conhecimentos que adquirirmos hoje em 2 modelos específicos de peça. Amanhã vamos ver a captação ambiental e na sexta-feira, logo na sequência, vamos tratar então do despacho para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, tá? Então, as 2 peças aí que muitos de vocês pediram, foi feita enquete, mais de 200 votos aí, que no final essas 2 ficaram empatadas, né? Eu então resolvi fazer uma live das duas peças. Beleza, pessoal? Vamos então, sem maiores delongas, começar o nosso bate-papo de hoje, né? Hoje nós vamos montar a estrutura base da peça prática. Observem o seguinte, esse é um ponto muito específico de uma didática que ela é minha, tá?
Geralmente, o que eu vejo que vários cursinhos e vários alunos comentam comigo? Os cursinhos simplesmente colocam para vocês vários modelos sem um padrão base entre eles. Pega o modelo que a CESP liberou no concurso de delegado Pernambuco. Pega o modelo depois que a CESP liberou para delegado da Polícia Federal. Pega um modelo que a VUNESP liberou, depois que a FGV, e vai fazendo um compilado de modelos sem nenhuma relação entre eles. E sem contar, né, que muitos dos cursos pegam modelos que o delegado usa no dia a dia e joga com modelos para os alunos, o que, a meu ver, né, não é o melhor caminho. Então, o que eu faço, que é o que eu vou fazer com vocês aqui agora? A gente vai montar uma estrutura base de peça prática, modelo esse que vamos utilizar na sequência e você pode utilizar depois para montagem e estruturação de uma peça prática, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Uma informação que eu falei com vocês que eu queria começar com essa informação, eu fiz um estudo de 2006 até hoje, dos modelos de peças. Todos os concursos de delegado que já caíram peça prática, eu peguei cada um deles, verifiquei qual era então a medida cautelar de cada um desses e identifiquei aqui 7 peças, top 7 peças cobradas no concurso de delegado de polícia nos últimos, desde 2006 para cá, né? Então dá 15, 16 anos aí. Quais são as 5 peças mais cobradas em concurso de delegado? Essas peças, vocês têm que ir para uma prova de delegado assim, com sangue nos olhos. Vocês têm que saber tudo que essas peças têm. Anotem aí. Primeira peça, caiu em 5 concursos de delegado, foi exigido em 5 concursos. Observe o seguinte, uma informação importante. De 2006 para cá foram 20 concursos de delegados que exigiram peça prática, 20, tá? Que foi até um levantamento que a partir do qual um livro que eu fiz esse estudo. 20 concursos de delegado de 2006 para cá exigiram peça prática. A peça prática começou a ser exigida mesmo mais recente, nos últimos 5, 6 anos, né? Dessas 20 concursos de delegado, observem o seguinte: foram cobradas 33 medidas cautelares. 33 medidas cautelares. Porque um concurso de delegado pode cobrar 2, pode cobrar 3 medidas cautelares. São as peças combinadas que a gente fala, né? Busca combinada com prisão, interceptação acumulada com quebra de sigilo telefônico, né? E de tudo desse cenário que eu estou trabalhando com vocês, quais são então as 5 peças mais cobradas em concurso de delegado de polícia? Anotem aí, porque como eu falei, vocês precisam ir com sangue nos olhos. Primeiro, sem dúvida, não tem mistério quanto a esse, né? Caiu em 5 concursos de delegado de polícia, que é busca e apreensão. A busca e apreensão foi cobrada em 5 concursos de delegado de polícia. Só que ela e mais outras 2 medidas, 3, portanto, foram igualmente cobradas em 5 concursos de delegado de polícia. Quais são as top 3, então, em termos de cobrança em concurso de delegado de polícia? Anota aí. Primeiro, que eu falei, busca e apreensão. Segundo, prisão preventiva. Representação por prisão preventiva. Busca e apreensão, representação por prisão preventiva. E a terceira, que é a interceptação telefônica. São as top 3 pedidas em concurso de delegado de polícia, tá? Quero deixar um abraço especial aí pro amigo Gustavo. Foi aluno meu aí, né, Gustavo? Forte abraço para você. Hoje já delegado de polícia. Rapaz, depois a gente tem que marcar uma live nós dois, hein? Mas forte abraço aí. E hoje já aprovado. Então, um cara que é um exemplo aí de superação. Forte abraço, Gustavo. Seguindo, além dessas top 3, nós temos outras 4 medidas que são pedidas também em concurso de delegado de polícia. Falei as top 3, né? Busca e apreensão, interceptação e prisão preventiva, que cai em 5 concursos de delegado de polícia para você montar a peça. Na sequência, nós temos, em 4º lugar, a prisão temporária
cobrada em 3 concursos de delegado de polícia. Junto dela, cobrada também em 3 concursos de delegado de polícia, a infiltração de agentes policiais. Infiltração tanto real quanto virtual, né? Virtual, inclusive, foi o último concurso de delegado da Polícia Federal, beleza? Na sequência, nós temos o despacho em auto de prisão em flagrante delito, cobrado em 2 concursos de delegado de polícia, está em 2 vezes. Despacho em auto de prisão em flagrante delito e também cobrado 2 vezes o relatório conclusivo de inquérito policial. Relatório conclusivo de inquérito policial. Essas 7 medidas que eu falei com você, que são as mais cobradas em concurso de delegado de polícia, são aquelas que vocês têm que ir com sangue nos olhos, pensar assim, de forma verticalizada o tema, né? Então essas top 5 peças aí, tá? Esse é um estudo que eu tenho no meu curso, dentro do material do Caveirão, onde tem ali todas as medidas cautelares já cobradas em concurso de delegado de polícia, beleza? Vamos então agora superar essa parte de dados estatísticos, que dá um direcionamento bacana, né? Vamos começar agora a montar a estrutura base da nossa peça prática, né? Porque a gente vai colocar quinta e sexta em prática efetivamente, né? Me perdoe a redundância dos termos. Lembrando que amanhã, 7 horas também, vamos trabalhar da captação ambiental e sexta-feira o despacho para a lavratura de auto de prisão em flagrante delito. Beleza, pessoal? Então, começando agora especificamente a estruturação da peça. A peça prática, ela tem uma estrutura que ela segue primeiro o endereçamento. Ela começa por onde? Pelo endereçamento. Após o endereçamento, nós temos o que se chama de, podem ir anotando aí, endereçamento, elementos de referência, preâmbulo, a parte dos fatos, a parte dos pedidos ou conclusão, né, como das representações, como você quiser chamar. Na sequência, a chancela final. Então essa é a estrutura, né, visualmente falando, da peça prática do concurso de delegado de polícia. Vamos agora começar pelo primeiro tópico, endereçamento. Sabe uma coisa muito interessante sobre o endereçamento que 99% das pessoas desconhecem? Com 3 endereçamentos, vocês matam 100% dos endereçamentos que já caíram até hoje no concurso de delegado de polícia no âmbito da peça prática. 3. Com 3, vocês matam 100% das peças já cobradas em concurso de delegado. Quais são esses cenários, professor? Narra aí pra gente. Vamos lá então. Primeiro cenário. Primeiro cenário é o que eu chamo de regra geral. É a regra básica, é cobrada em praticamente todos os concursos de delegado. Deixa eu mostrar aqui para os senhores. Vamos lá. No endereçamento, a regra geral é a primeira. Excelentíssimo doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de... Essa primeira é exatamente a nossa regra geral. Para além da regra geral, nós temos 2 regras que eu chamo de regras específicas. A primeira, que é o caso de júri, tá? Que envolve crimes contra a vida. E o terceiro cenário, que é um exemplo que eu estou trabalhando aqui com vocês, que é o exemplo de foro por prerrogativa de função. Excelentíssimo desembargador, aqui no caso direcionando para o Tribunal de Justiça, né? O case aqui que nós estamos trabalhando é Paraíba. Então nós temos aqui um endereçamento que vai resolver 100% dos casos que já caíram em concurso, de delegado de polícia, tá? E aqui eu tenho uma primeira observação para fazer para vocês, que os alunos sempre me perguntam: professor, o novo CPC trouxe uma regra de direcionamento para o juízo e não mais para o juiz. Isso se aplica, né? Isso se aplica a
ao Código de Processo Penal, a atuação, por exemplo, dos delegados, nós temos então uma resposta específica sobre esse ponto no que diz respeito ao último concurso, né, da SES, delegado da Polícia Federal, em que o gabarito trouxe a regra que é hoje do CPP, não direcionando para o juiz, mas direcionando para a figura do juiz, tal como eu coloquei aqui para vocês. Né? A segunda pergunta que eu recebo sobre a questão de endereçamento é: professor, e o juiz das garantias? E o juiz das garantias, né? Tema que foi regulamentado pelo pacote anticrime. O dispositivo legal ele está suspenso, meus caros. O dispositivo legal ele está suspenso por determinação do STF e ainda não foi implementado. Então, para todos os fins, você ainda não vai utilizar. Ah, professor, tem livro que coloca para direcionar para o juiz das garantias. Sinto dizer, mas está errado. Porque o dispositivo está suspenso pelo STF. Então, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado sobre esse ponto. Beleza? O colega perguntou, agora há pouco, podem ir perguntando, que na medida que eu for vendo, eu vou conversando, né? A questão da vara federal, direcionando para a Justiça Federal, né? Isso daqui, o juiz federal, a gente está trabalhando aqui no âmbito de concurso de delegado de polícia estadual, né? Então, Justiça primeiramente estadual. Ah, professor, juiz, você já atuou na Justiça Federal? Sim, já atuei de forma extremamente excepcional no caso de eleição, né? Mas é assim, é exceção da exceção, tá? Observe o seguinte: o endereçamento, e isso é um recado importantíssimo, que é exatamente a pergunta do colega aqui. O endereçamento, ele só existe na nossa estrutura da peça quando é direcionado para fora do inquérito policial, uma representação por preventiva, temporária, busca, interceptação, nos atos internos ao inquérito policial, como, por exemplo, despacho para a lavratura de APFD, portaria e qualquer outro interno despacho, né, no curso do inquérito policial, nós não teremos o endereçamento, né, porque é um ato que vai para dentro, interno ao próprio inquérito policial, tá bom? Seguindo então, pessoal, sobre endereçamento eram esses pontos, tá? E o pessoal aí da Black Tucano também, os amigos nossos, né, da Black Tucano também aí online, café fantástico de primeira linha, café gourmet, muito bom aqui do Espírito Santo, das nossas montanhas capixabas. Fica aí dica aí pra galera aí que tá seguindo a gente aí. Pessoal, para além do endereçamento, finalizamos o primeiro ponto, endereçamento. Temos agora o segundo ponto, que é o elemento de referência. Elemento de referência. Elemento de referência. O elemento de referência é quando a gente escreve, por exemplo, saiu ali do endereçamento, elemento de referência, que é, por exemplo, inquérito policial número 30/20, né? Pode ser como elemento de referência, como alguns livros colocam, a identificação do autor, a identificação da vítima, a identificação do tipo penal. Professor, eu preciso colocar todos esses elementos de referência? Isso ocupa muito espaço. Será que há necessidade disso? A resposta é não. Eu considero, e isso já trabalha há muitos anos dessa forma, que existe somente um elemento de referência que é efetivamente necessário a ser colocado, que é qual? O número do inquérito policial. Então, por isso que no meu curso, vou colocar aqui para vocês verem, o único elemento de referência que eu coloco é exatamente o número do inquérito policial. Aqui duas informações relevantes. Primeiro,
inquérito policial com letra maiúscula, porque tem o número dele na sequência, tá? Então, muita atenção para esses detalhes, com letra maiúscula, porque senão você vai estar cometendo um erro de português, tá? Um erro de português. Ah, professor, e se for por um auto de prisão em flagrante delito, né? Porque a questão informa que o auto de prisão em flagrante delito é o de número 30/21. Eu posso usar esse número, essa referência aí, para colocar nesse momento? Perfeitamente. Só que, se você quiser, ao invés de escrever auto de prisão em flagrante delito número tal, você pode simplesmente escrever o quê? Inquérito policial número tal, que seria o número do auto de prisão em flagrante delito. E por que você pode fazer isso? Por quê? Quais são as formas de instauração do inquérito policial? Consoante doutrina, existe divergência nesse ponto, tem gente que fala que requisição é forma de instauração do IP, para mim não é. Escrevo isso até no meu livro, só existem duas formas de instauração de inquérito policial, que é por portaria e por auto de prisão em flagrante delito, tá? Então, o auto de prisão em flagrante delito, ele nada mais é do que uma forma de instauração do inquérito policial, tá? Tanto que, se o MP requisitar a instauração do IP, o delegado ainda assim deverá lavrar uma portaria para a instauração do IP. Então, o número de referência, mesmo que a questão narre para você auto de prisão em flagrante delito, você pode, sem problema nenhum, escrever inquérito policial, tá? Professor, tá, tudo bem, é só o inquérito policial como elemento de referência. Eu posso jogar esse elemento de referência, eu não quero deixar uma linha só para isso, eu vou perder linha. Por exemplo, Paraíba são 60 linhas, Mato Grosso do Sul são 90 linhas, eu quero deixar somente uma. Não quero perder essa linha. Eu posso jogar para dentro do preâmbulo? Perfeitamente. Jogue para dentro do preâmbulo, né? Sem problema nenhum. O importante é ter no seu texto este elemento de referência presente. Beleza? Seguindo então para o nosso preâmbulo. Seguindo então nosso preâmbulo. Deixa eu ver se eu tenho alguma dúvida aqui específica sobre elementos de referência. Não tenho. Professor, o senhor acha que pode cair um relatório com pedido de medida cautelar na PCPR? Sim. Inclusive, na minha primeira rodada para PCPR, uma delas é o relatório conclusivo de IP, cumulado com prisão preventiva e indiciamento, né? Uma estrutura que eu acabo utilizando também em uma das rodadas para PCPR, porque é uma das peças que até hoje mais foram pedidas, né? Então, é possível sim de cair, tá bom? Vai ficar disponível o material da live? Quem quiser o material da live, é só me mandar o e-mail no direct, que eu mando para vocês sem problema nenhum o material da live, tá? Não tem dificuldade quanto a isso, não. A ideia aqui é ajudar vocês o máximo que eu puder ajudar, beleza? Então, só mandar. Professor, eu poderia dar desconto para quem foi seu aluno? Na verdade, nesse momento nem precisa. Sexta-feira tem início a nossa Black Friday com 50% de desconto nos nossos cursos sem correção individualizada. 50% de desconto. Sexta-feira vai ser a nossa Black Week, que começa sexta-feira até a semana que vem. E terei também no curso com correção individualizada, poucas vagas, esse tem que ser pouco, porque me dá muito trabalho fazer, com poucas vagas, também desconto de Black Friday. 50% não chegamos a 50% no curso com correção, mas eu acho que deve estar alguma coisa ali em torno de 30% a 40% de desconto também, tá? As vendas começam na sexta-feira, 8 horas da manhã, a nossa Black Week, descontaço aí, até para você, né, que perguntou aí para ex-aluno, o desconto é fantástico, pode ir tranquilo sexta-feira. Preâmbulo então, meus amigos, sem maiores delongas.
Preâmbulo. Observe o seguinte. O preâmbulo tem a seguinte estrutura. O preâmbulo, vocês têm que ter em mente que o preâmbulo tem finalidade de conferir legitimidade à atuação do delegado de polícia. E exatamente por isso que o preâmbulo ele tem que visar essa finalidade. Observem aqui o preâmbulo do nosso material, da estrutura básica que nós estamos construindo. Vamos lá. A Polícia Civil do Estado da Paraíba, por meio... Eu vejo que muitos alunos nessa hora metem, ao invés de um por meio, um através aqui, né? Isso é um ponto que eu corrijo na correção individualizada, que vários alunos adoram errar, é meter esse através aqui. O uso do através dessa forma está errada. Você terá seu ponto descontado. Então, não existe através aqui. Por meio do seu delegado de polícia ao final assinado, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 144, parágrafo 4º da Constituição e artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 12.830. Entenda o seguinte, para vocês nunca mais esquecerem. Esses dois dispositivos, o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, vocês podem citar eles em todos, repito, todas as representações, sem exceção, todos os atos do delegado de polícia, portaria, despacho, qualquer representação, tudo. Esses dois são coringas para todos, é aqueles dois que vocês têm que ter sempre memorizados. Então, esses dois dispositivos você vai citar para todos os casos, tá? Seguindo. Para além disso, né, os dois dispositivos legais, bem como pelo artigo, aí aqui é o dispositivo específico de cada peça. O nosso livro traz um material de memorização para vocês, tá? De cada peça feita por delegado de polícia, um material bem bacana para ajudar vocês. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência representar, que é o termo técnico, tá? É o termo técnico a ser utilizado pelo delegado de polícia, representar pela busca, pela prisão, pela interceptação, pela quebra de sigilo, por exemplo, pela prisão do cidadão tal, já qualificado no procedimento, pelos fundamentos de fato e direito que a seguir passa a expor. Atenção! Termina-se isso com ponto final, nunca com 2 pontos. Aluno meu teve pontuação retirada no concurso de delegado da Polícia Federal por usar os 2 pontos. Eu havia ensinado ele da forma correta, mas o cidadão teima e o cidadão erra, né? Então, essa é a estrutura base de um preâmbulo. Beleza? Seguindo então para a parte dos fatos. Só responder uma dúvida. Professor, vai ter peças diferentes em relação a daqueles já comprados na Black Friday? Então, acho que é Gabriela, né? Se eu não me engano. O que você pode fazer é o seguinte: se você comprou o curso para PC Paraná, compra o da Paraíba, em Mato Grosso, porque as rodadas são diferentes, tá? Então você vai ter aí na PC Paraíba 9 rodadas a mais por um preço fantástico. E no caso, se você já tiver Paraíba, pode comprar PC Paraná, né, para ter acesso aí a mais 7 rodadas e manter até o ritmo da prova e os estudos, tá bom? Seguindo então, pessoal. Seguindo, para além do preâmbulo, vamos agora para a parte fática. Fatos. No curso com peças, isso eu consigo ver de forma muito clara. Eu quero deixar uma importante informação aqui para vocês. Vocês têm 60 linhas, por exemplo, para PC Paraíba. Se você, vamos dizer que primeira página 30 linhas, segunda página 30 linhas. Se você chega até a segunda página
e ainda não começou a tratar do direito, sinto dizer, mas tem alguma coisa errada. Você não pode iniciar a segunda página, as últimas 30 linhas, ainda trabalhando os fatos. Tá errado, tá errado. Tenha autoconsciência que isso você terá que obrigatoriamente se adequar. Professor, quanto que é uma quantidade ideal de linhas para os fatos? Tenha em mente primeiro que fato é o que menos pontua. Se é o que menos pontua, é o que você mais tem que cortar de espaço. Ponto 2. 10 a 15 linhas no máximo. No máximo. Pessoal, se eu tenho que trabalhar todos os fundamentos de direito, se eu tenho que fazer os pedidos, se eu tenho que colocar o meu nomezinho lá no final, delegado de polícia, e que essa palavrinha vai valer ponto, que vale, desculpe, mas você tem que cortar a parte dos fatos. Então 10 a 15 linhas para os fatos já é muita coisa, tá? Isso é treinamento, Isso é treinamento. Entendeu? Professor, o que eu tenho então que focar no fato? Simples. Em ordem cronológica, aqueles pontos que são tratados que vão direcionar para a medida cautelar e para a tipificação. Mencionando, de repente, as principais medidas utilizadas no curso da investigação. Se teve uma captação ambiental, fala que teve uma captação ambiental. Às vezes o parágrafo da prova vai tirar um parágrafo e meio, 2 parágrafos para falar sobre a captação ambiental. Você vai resumir o ponto da captação ambiental em 2 linhas, entendeu? Ou às vezes se a captação ambiental for infrutífera, como já aconteceu no concurso de delegado, você só vai falar o seguinte: houve a captação ambiental e ela não trouxe elementos relevantes para o inquérito policial. Mas você não precisa repetir toda a narração da questão, é perda de tempo, entendeu? E o controle de linhas, entendam isso. Coloque isso na cabeça de vocês. Controle de linha será um dos principais pontos para a sua aprovação no concurso de delegado de polícia. Controle de linha será um dos principais pontos para a sua aprovação, tá bom? Pessoal, finalizamos então endereçamento, elementos de referência, preâmbulo, fatos. Vamos agora para os 2 pontos que mais pontuam na peça prática, a parte do direito e a parte dos pedidos, ou como você quiser chamar, dos pedidos, da parte conclusiva, das representações, né? Enfim. E sim, 60 linhas é fogo. Só para vocês terem ideia, a CESP já exigiu em 60 linhas uma interceptação telefônica cumulada com uma quebra de sigilo telefônico em 60 linhas. Então, vocês têm que estar preparados para tudo, tá? Vocês têm que estar preparados para tudo. Direito. Como que eu recomendo vocês trabalharem o direito? Primeiro ponto para iniciar o direito é falar sobre tipificação. Já vi várias pessoas, não é uma, não são 2, não são 3, não são 4 pessoas no curso com correção individualizada que simplesmente se esquecem de fazer a tipificação. Vai fazer uma busca, vai fazer uma interceptação, um pedido de prisão, a pessoa simplesmente se esquece de fazer a tipificação. Não dá. Então, para vocês não esquecerem, começou o direito, vocês já vão abrir o direito com a tipificação. Professor, posso jogar a tipificação para os fatos? Perfeitamente. Né? Não há um mundinho fechado no qual existe um caminho somente. Então, sim, é possível jogar para a parte dos fatos a tipificação, sem problema nenhum, né? Quero deixar um abraço também para o nosso colega aí dos simulados de prova oral. Bastante tempo que a gente nos conversa, mas forte abraço aí para você,
em algum momento aí, retomar nossos projetos, meu amigo. Vamos lá. Voltando, você vai abrir então com a tipificação. Feita a tipificação, vocês vão então começar a trabalhar com os requisitos cautelares. E existem 2 graus de requisitos cautelares. O primeiro grau dos requisitos cautelares são requisitos cautelares gerais. Quais são os requisitos cautelares gerais? Em relação às cautelares pessoais, né, prisão preventiva, prisão temporária, vocês vão falar do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Fumus commissi delicti e periculum libertatis. Então, nas cautelares pessoais, prisão preventiva, prisão temporária, medidas cautelares diversas da prisão. Vocês vão falar em relação à prisão temporária e preventiva no fumus commissi delicti e periculum libertatis. E em relação à medida cautelar diversa de prisão do fumus commissi delicti e do periculum in mora, né? Ou tem doutrinador que também vai falar do periculum libertatis, enfim, existe uma divergência nesse ponto. Professor, e em relação às medidas cautelares probatórias? Sem dúvida, fumus commissi delicti. Sem dúvida, o fumus commissi delicti. E a grande pergunta é, eu preciso ou não preciso colocar o periculum in mora nas cautelares probatórias? E eu pergunto para vocês, é obrigatório tratarmos do periculum in mora nas cautelares probatórias? Busca, apreensão, interceptação telefônica, infiltração de agentes e várias outras que existem, né? E aí, respondendo a pergunta do colega, professor, preciso utilizar essas expressões? Eu sempre indico que sim. Eu sempre indico que é bom você fazer uso das expressões em latim, tá? Até as bancas exigem, vou ser sincero, especificamente utilização nunca vi, mas por via das dúvidas pode ser sim utilizado. Pelo menos, se for utilizar, não quiser utilizar a expressão em latim, que utilize a sua tradução em português, mas tenha essas expressões trabalhadas no seu texto, tá? Que alguns alunos, por algum motivo, não colocam. Voltando ao ponto, ao tema. Cautelares probatórias. Preciso do fumus commissi delicti. Em relação ao periculum in mora, preciso ou não preciso? A resposta é não. Não preciso, nas cautelares probatórias, demonstrar a comprovação do periculum in mora. Só para vocês terem ideia, última prova, delegado federal, CESP, foi uma infiltração virtual de agentes policiais do ECA. A CESP não exigiu periculum in mora. CESP, interceptação telefônica, não exigiu periculum in mora. VUNESP, busca e apreensão, não exigiu o periculum in mora. Professor, isso está certo? Sim, está certo. Por quê? Porque o STJ já tem jurisprudência pacífica, e aqui, peguei aqui o julgado para vocês, só um segundo, pra vocês terem isso anotado. O STJ afirma o seguinte: não se pode descurar que a contemporaneidade nada mais é do que um dos elementos do periculum in mora ou do periculum libertatis. O periculum, a contemporaneidade, guarda estreita relação com as medidas cautelares de natureza pessoal. Em outro julgado aqui, o STJ afirma o seguinte: a contemporaneidade de riscos não é requisito para a produção probatória. Exatamente por isso que as bancas
não exigiram, as bancas não exigiram, né, por exemplo, a CESP e a VUNESP, nessas cautelares que eu citei agora para vocês, a comprovação do periculum in mora, tá? Por não ser um requisito das cautelares probatórias. Então eu falei com vocês que nós tínhamos dois grandes grupos de requisitos cautelares. Requisitos gerais, que eram esses que eu falei com vocês, que era o Fomus Comis Delicti e o Periculum Libertatis, ou in mora, né, dependendo da situação, sendo que nas cautelares probatórias não é exigido. E além desses requisitos cautelares gerais, nós temos os requisitos específicos de cada peça. Nós temos os requisitos específicos de cada peça. Aí varia de peça para peça, né? Citei para vocês as 5 peças no início dessa live, as 5 peças que mais caem em concurso de delegado de polícia. Só que quais seriam, passando aí uma lista rápida, as principais peças do concurso de delegado de polícia, né? As principais peças. Vou trabalhar aqui com vocês o material que é o nosso caveirão. No nosso caveirão eu tenho todas essas peças trabalhadas em detalhes, né? Quais seriam essas? Portaria, decisão de indiciamento, decisão para lavratura de APFD, medida cautelar que é determinada pelo delegado na Lei 11.340, né? Nós temos ainda a busca e apreensão, o sequestro, temporária, preventiva, relatório conclusivo, medida cautelar diversa da prisão, interceptação telefônica e sua renovação, interceptação ambiental, que é o tema de amanhã, né? E lembrando que o tema de sexta-feira vai ser a decisão para a lavratura da APFD. Não deixem de participar das próximas 2 lives, amanhã e sexta. Tá? Nós temos ainda a quebra do sigilo telefônico, quebra do sigilo dos registros de conexão, representação do artigo 13, infiltração de agentes, infiltração virtual, ação controlada, quebra de sigilo bancário e fiscal, coleta de material biológico, né, o caso da identificação criminal, incidente de insanidade mental, caso de doença, toxicômano, alcoólatra, suspensão do direito de dirigir, né, do Código de Trânsito, e a questão da colaboração. Então essas daí são as medidas cautelares que eu trabalho com vocês no nosso curso de peças, né, no nosso curso de peças. E que ele estará com desconto de Black Week a partir dessa próxima sexta, 50% de desconto no curso sem correção individualizada e pouquíssimas vagas no curso com correção individualizada, tá? Professor, você acha relevante apontar essa jurisprudência, né, do STJ na peça? Com certeza, pode colocar, enriquece o conteúdo da sua peça. Se vocês estiverem julgados para trabalhar, podem jogar, isso vai enriquecer a peça de vocês, tá bom? Professor, você trabalha essas peças em videoaula ou apenas em PDF? Observe o seguinte, no curso eu tenho 2 vídeos, tá? 2 vídeos em que eu trabalho peças. É um vídeo onde eu monto estrutura, é um vídeo com muito mais conteúdo que a gente está trabalhando hoje, no qual eu monto a estrutura base da nossa peça prática, tá? E um outro vídeo onde eu faço um roteiro de identificação da peça prática, como um roteiro buscando facilitar, né, a identificação da peça prática no caso concreto. E, para além disso, os materiais são disponíveis em PDF. Os demais vídeos são os vídeos da Rodar, vários outros vídeos, né? Então, sugiro aí você dar uma olhada no nosso site, www.brunozanotti.com.br, que ele vai estar mostrando para você. Mas não, eu não faço vídeo individualmente de cada peça prática, tá? De cada peça prática. Vamos então, falei das cautelares gerais e eu quero trabalhar aqui com vocês, né, alguns detalhes importantes sobre as cautelares
sobre os requisitos específicos das cautelares. Observe o seguinte: em relação às cautelares restritivas de liberdade, não só para prisão preventiva, esse é um cuidado que eu tenho no curso. O que acontece? O 282, parágrafo 6º, é direcionado à prisão preventiva. E ele afirma, né, que para você fazer o pedido de uma representação de uma preventiva, não, as cautelares diversas da prisão, elas têm que ser o quê? Insuficientes. As cautelares diversas da prisão, elas devem ser insuficientes. E esse é o requisito previsto para 282, parágrafo 6º, para a prisão preventiva. Só que a doutrina estende, e já temos julgados inclusive, estende esse requisito também para a prisão temporária. Então, quando você fizer, seja a prisão preventiva ou a prisão temporária, tenha lá essa redação pronta para colocar no seu texto. Olhem aqui como que eu fiz para vocês terem uma ideia. Como que eu fiz? Vamos lá. Requisitos específicos das medidas cautelares restritivas de liberdade, né? A prisão mostra-se necessária e proporcional ao caso concreto, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, nos termos do artigo 282, parágrafo 6 do Código de Processo Penal. Contudo, se você estiver no âmbito de uma prisão temporária, você vai manter essa redação e vai colocar ainda o quê? Uma vírgula aqui, cuja aplicabilidade não se restringe à prisão preventiva, consoante doutrina mais abalizada. Ou se você quiser citar a doutrina, nesse sentido, Renato Brasileiro, né? Auri Lopes também vai trabalhar isso, mas Renato Brasileiro aí, que é o queridinho dos concursos públicos, né? Então, você pode aí colocar essa redação como uma redação base para tanto a prisão temporária quanto a prisão preventiva. A parte final específica para a prisão temporária, tá bom, pessoal? E sem esquecer, né, que você ainda precisa colocar os requisitos específicos da prisão temporária, preventiva ou de qualquer outra medida cautelar cabível, tá? E esse material específico das medidas cautelares está no nosso curso, tá? No nosso curso material, inclusive que eu atualizei recente, está atualizado até o dia 18 de novembro, foi a nossa última nota de atualização do nosso caveirão, beleza? Então aproveite aí, que a partir de sexta o curso estará com 50% de desconto em nossa Black Week. Vamos então, agora na sequência, trabalhar a parte dos pedidos. Vamos lá, quero chamar a atenção para alguns detalhes aqui para vocês, tá? Primeiro ponto, vocês vão começar como pedido? Em razão de tudo que foi exposto acima, em razão de tudo que foi exposto nos fundamentos de fato e de direito, essa autoridade policial representa pela... E aí vem a primeira questão que as pessoas colocam. Ao invés de colocar o termo técnico, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ao invés de as pessoas usarem o termo técnico que é representa, muitas vezes as pessoas colocam pede, postula. Pessoal, vamos ser técnicos, né? O termo técnico para o delegado de polícia é representação. E uma outra questão que eu vejo que muitas pessoas erram, isso é aspecto redacional. O que as pessoas colocam ali? Por exemplo, diante do exposto, representou, jogando a primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Represento, ou indicio, ou determino. Pessoal, isso está errado. Cansei de ver aluno perdendo ponto por causa disso. Professor, por que é errado
colocar na primeira pessoa como se eu estivesse fazendo, por uma questão redacional. Lá no início da peça, você coloca, por exemplo, a Polícia Civil do Estado da Paraíba, ou o delegado de polícia do Estado da Paraíba, o delegado de polícia que essa subscreve. Lá no início da peça, você começa a estruturar a peça na terceira pessoa. E do nada, e assim você segue ao longo de toda a peça. E de repente, nos pedidos, o que você faz? Ao invés de você continuar na terceira pessoa, você faz o quê? Você joga para a primeira pessoa. Então existe uma incongruência dentro da sua peça prática, né? Dentro da sua peça prática. E isso representa erro redacional, erro de português, né? Erro de português. E aí, um forte abraço, cara, que eu sou fã absoluto, Gabriel Habib. Tem o seu livro Grande Mestre. Inclusive, quero deixar um convite aqui para você de marcarmos uma live, nós dois, tá? Marcarmos uma live para tratarmos pontos, inclusive, relativa à relação e atuação do advogado no âmbito da investigação criminal. Acompanhe recentemente seus posts, né, seus stories sobre a sua atuação na advocacia, algumas informações ali extremamente interessantes. Então dá pra gente marcar uma live que eu tenho certeza que vai ser aí um conteúdo fantástico aí que a gente pode compartilhar aí para tantos seguidores, né? Então já deixo aí o convite aí, né, pra gente marcar essa nossa live, beleza? Forte abraço, mestre. Pessoal, voltando aqui. Então já vimos aí, né? Estamos aqui na parte dos pedidos relativa à estruturação da peça prática do cargo de delegado de polícia, tá? Em relação aos pedidos, então, cuidado aí para jogar para a primeira pessoa, porque isso efetivamente é um erro redacional de português. Já vi várias pessoas trabalhando esse tema aí, tá? De forma equivocada. Sempre use a terceira pessoa. Seguindo. Sempre que você for finalizar, vai ter os pedidos específicos de cada peça, mas pode colocar como padrão no pedido a seguinte frase: ressalta-se a necessidade de que todo procedimento seja feito sem conhecimento do investigado ou representante legal, tá? Repito, é essa frase aqui, ó, que eu quero deixar para vocês. Pode colocar isso como padrão, tá? Ressalta essa necessidade de que todo procedimento seja feito sem conhecimento do investigado ou representante legal. Por quê? Por quê, pessoal? Isso, nós estamos trabalhando com medidas cautelares do delegado de polícia que são, por sua natureza, sigilosas, né? Então, se no dia, porventura, você esquecer qual é o dispositivo legal daquela medida cautelar, como várias pessoas esqueceram, por exemplo, delegado da Polícia Federal, várias pessoas não se lembravam do dispositivo específico da infiltração de agentes policiais, tá? E se você utiliza como padrão isso daí, você pode ter os pontos dados, como vários alunos meus tiveram, não lembraram do dispositivo específico, mas tinham isso memorizado e ganharam os pontos específicos em relação a esse tópico, tá? Então, deixem isso memorizado e joguem na sua redação. E aí vem uma pergunta que eu canso de receber dos alunos. Professor, não seria da forma certa sem oitiva da parte contrária? Vários livros de peças vão colocar sem a oitiva da parte contrária. Tá certo? Vários livros utilizam, só que eu entendo que isso está errado. Porque
No âmbito de uma investigação criminal, eu não tenho parte, eu só tenho parte no âmbito de uma ação penal. A forma correta de trabalharmos agora é investigado ou indiciado, se ele já tiver sido indiciado. Posso usar indiciado como padrão para todas? Não, porque só cabe se ele tiver sido indiciado. Contudo, sem oitiva do investigado, pode ser padronizado para todas as peças práticas, tá? Todas as medidas cautelares. Então você pode sim utilizar esse tópico em todas as representações, tá? Pode utilizar aí de forma padrão, beleza? Seguindo, questão da manifestação do Ministério Público na parte conclusiva. E aí vem a pergunta: professor, posso adotar como padrão a manifestação do Ministério Público em todas as minhas representações? Isso é algo que eu já uso como padrão e acompanho já 7, 8 concursos de delegado de peças práticas. E observem o seguinte: nenhum desses concursos tirou ponto do delegado, do candidato, por colocar a manifestação do Ministério Público, mesmo quando não tinha previsão na lei. Por quê? E é uma questão doutrinária. Grande parte da doutrina coloca a obrigação do MP se manifestar sempre, ao argumento de que ele é o dominus liti, ele é o titular da ação penal. Então ele deve se manifestar com base nesse argumento doutrinário em todas as representações feitas pelo delegado de polícia. Então há muitos anos que eu já adoto como padrão em todos os meus modelos de peças a manifestação do Ministério Público, tá? Manifestação do Ministério Público aí como padrão para todas as nossas peças. E você pode, portanto, adotar também, beleza? Vamos agora para a chancela final, que é o último tópico para além dos pedidos, tá? O último tópico para além dos pedidos. E só fazendo a última lembrança, tá? A última lembrança de que sexta-feira, 8 horas da manhã, terá início a nossa Black Week, curso sem correção com 50% de desconto, e teremos uma pequena turma com correção individualizada, PC Paraíba e Mato Grosso do Sul, também com desconto de Black Week, algo em torno de 30% a 40% de desconto, né? Então, valor também imperdível para você que quer fazer o curso com correção individualizada, que, a meu ver, é um dos grandes diferenciais, né? Para eu ver seus erros redacionais, seus vícios de linguagem. Eu faço uma correção tanto de conteúdo quanto de português, tá? Então, sexta-feira tem início a nossa Black Week, galera. Nossa Black Week, beleza? Então, vamos agora para o nosso último tópico, a chancela final. A chancela final é muito simples. Em regra, as bancas adotam um padrão. O CESP mesmo adotou, né, como padrão. Tô só abrindo aqui, tá? Que é exatamente você fazer o quê? Isso daqui, ó. Só um segundo. Simplesmente colocar local e data. Principalmente quando a questão não trabalha maiores informações e a nomenclatura delegado de polícia. Local e data. Professor, eu posso colocar local Paraíba? Se a questão informar, sim. A data, né? A data ela dificilmente será informada para você, né? Então, via de regra, a data ela não é colocada por você, candidato. E por fim, a referência do delegado de polícia, você não vai colocar seu nome, por óbvio, você não vai fazer assinatura, você não vai
colocar nenhuma identificação sua, né? Porque senão você estará excluído do concurso, tá? Muito cuidado quanto a isso, beleza? Pessoal, montamos então o nosso esqueletinho base da nossa peça prática, né? E que agora é só você inserir as informações específicas de cada uma das peças, tá? Chancela final tem que ser centralizado ou pode ser à esquerda? Pessoal, pode ser inclusive tudo na mesma linha, na esquerda, não tem problema nenhum, né? O importante é ter, nem que seja na última linha, lá no finalzinho do espaço. Teve gente, só a título de curiosidade, delegado de polícia agora, delegado APF, CESP, teve aluno meu que colocou na última linha, metade da última linha da prova, tá? A última linha da peça, metade, que a outra metade já estava ocupada com texto, e colocou ali local e data, delegado de polícia, e ganhou os pontos relativos a isso. Então, o importante é ter, mesmo que seja espremido no último centímetro lá, nos últimos 3 dedos lá do seu espaço, entendeu? Então, o importante é ter a informação, tá? Pode ser na mesma linha, inclusive juntando com outros conteúdos, tá? Quero lembrar que amanhã nós teremos a nossa segunda live, Desafio da Aprovação, em que nós vamos pegar o conteúdo de hoje e aplicar na captação ambiental, que foi um dos temas pedidos por vocês, né? Foram vários votos, fizemos votação. A primeira é a captação ambiental amanhã, e na sexta-feira, sempre no mesmo horário, 19 horas aqui no Instagram, nós vamos falar aquele que foi disparado a representação mais pedida por vocês, que é qual? Despacho para a lavratura de auto de prisão em flagrante delito, né? Despacho para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Lembre-se de trabalhar com parágrafos ao longo do texto quando você estiver montando. E aqui eu tenho uma dica muito legal para vocês que muitas pessoas desconhecem. E vários cursinhos trabalham essa informação de forma errada com vocês. Ao longo de toda a peça prática do delegado de polícia, preste atenção, ao longo de toda a peça prática do delegado de polícia, no âmbito de um concurso público, não há necessidade de você pular nenhuma linha. Inclusive porque a CESP, no concurso delegado da Paraíba, está no edital, que o total de linhas escritas é o que contabiliza para fins de análise da sua pontuação. Se você pula uma linha, isso é considerado linha não escrita. Então, o que a CESP está querendo dizer com isso? Que o que conta para a sua prova são as linhas que você escreve algum conteúdo. Então, exatamente por isso que não é necessário pular nem uma linha ao longo de toda a peça. E mais do que isso, professor, eu preciso 60 linhas, está muito curto, e eu preciso, inclusive, excluir do direito, dos fatos, dos pedidos. Posso? Pode perfeitamente. Só utilize os parágrafos, faça os parágrafos ao longo do texto, tá? E se for necessário, não pule nenhuma linha, porque o próprio edital da CESP fala que leva em conta o total de linhas escritas, e pular linha é linha não escrita, tá? E tenha em mente que você não precisa nem fazer dos pedidos, dos fatos, nada disso. Pode trabalhar como texto corrido, tá? Até porque por 60 linhas, exigir ainda para pular linha é um pouco demais de vocês, né? Vamos ser sinceros cá entre nós. Parágrafo normal de redação mesmo. Na minha época eu meti os 2 dedão lá
na prova, né? Os 2 dedão e começava a escrever depois os 2 dedão. Era assim que eu utilizava no meu concurso público, né? Então, pessoal, finalizamos nossa live por aqui, finalizamos o nosso conteúdo. Foi muito conteúdo, né? Achei que eu nem ia conseguir trabalhar todos esses temas. Essa estrutura base de peça prática, eu trabalhei aqui com vocês cerca de 60% dos pontos que eu trabalho no curso, tá? Porque no curso eu tenho esse vídeo gravado, né? Mas, por lógico, aqui não dá pra gente trabalhar 100% dos pontos, tá? Mas tem muito conteúdo já para vocês, beleza? Então amanhã, marcado, mesmo horário. Se você quiser o material de hoje, disponibilizo sem nenhum problema. Eu só peço que você mande pro meu direct um pedido e deixa lá o seu e-mail, que eu mando por e-mail para você. Muito provavelmente só vou conseguir mandar isso amanhã, tá? Não acredito que eu consiga mandar isso hoje ainda para vocês, tá? Então, pessoal, beleza? Lembrando que Black Week começa sexta-feira com 50% de desconto, galera. Meus amigos, é isso aí. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e lembrem-se, nós estamos em reta final de estudo. Cara, é muito concurso que nós vamos ter pela frente ano que vem. Nós temos agora na sequência Paraíba, Paraná, Mato Grosso do Sul. Galera, é foco total. Acreditem em você. Dê o seu melhor. Acordem todos os dias com a pretensão, com a vontade de serem pelo menos 1 a 2% melhor do que o dia anterior. E façam do seu dia produtivo. Acreditem que vocês são capazes de serem aprovados nesse concurso fantástico, nesse cargo fantástico, lindo, que trabalha diretamente no dia a dia com as pessoas, com a liberdade das pessoas, entendeu? Então, acredito que vocês são capazes de serem aprovados, que eu tenho certeza que vocês estão sempre, cada dia, mais perto disso. Sempre um passo de cada vez. Requer tempo, sacrifício. Nós abrimos mão de muita coisa para chegar onde que nós desejamos chegar. Mas acredite que terá valido a pena. Acredite em você, no seu potencial e até onde você é capaz de chegar, tá? Porque efetivamente só depende de você. Beleza? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E amanhã, 7 horas da noite, tema captação ambiental. E vocês podem ter certeza que vamos trabalhar com muitíssimos conteúdos. O material já está pronto. Beleza? Forte abraço, galera. E até amanhã. Boa noite.